Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui. Tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula, e esta aula a gente vai abordar o assunto, a Lei 9.784, né, Lei 9.784, vou pegar aqui meu óculos, né, porque ajuda bastante aqui, é a lei que regula o processo administrativo federal, tá? Nesta aula, preste muita atenção, nós vamos estudar artigo por artigo. Ah, professor, por que artigo por artigo? Porque é assim que o aluno fica competitivo. Eu sou da teoria na qual o aluno deve estudar com profundidade. O aluno não deve nutrir aquele sentimento do auto-engano. Somente assim que você fica competitivo, cara, não tem jeito, né? Porque, cara, assunto importante demais, cara, essa lei aqui. Essa lei aqui, cara, todo concurso federal, você pode ter certeza, de qualquer poder, todo e qualquer concurso federal vai ser cobrado na prova. Ah, professor, o que mais? Cara, essa lei é tão importante que ela também é utilizada como base nos estados e nos municípios, né? É claro que o estado e o município vai ter sua própria lei, mas não vai divergir em relação a essa lei. Ela vai somente acrescentar alguns pontos e detalhar alguns procedimentos, tudo bem? Então, essa aqui é a Lei 9.784. Cara, meu amigo, minha amiga, preste atenção. Coloque na sua cabeça antes de a gente começar essa aula. Coloca assim, eu quero aprender em definitivo essa lei. Eu quero estar preparado para qualquer questão de prova sobre esse assunto de qualquer banca. Se você tem esse propósito, vem comigo. Vambora, né? Dividimos essa aula aqui em algumas partes, né? Porque para a gente detalhar um pouco mais, né? E também, né, é uma questão de saúde, né? Não sei se vocês sabem, eu já comentei isso aí, não sei se essa turma sabe disso, mas eu também fui acometido aí por esse vírus aí maldito aí, tal do Covid, né? Peguei 2 vezes, né, cara, o Covid. E eu digo para vocês o seguinte, né, cara, depois que eu peguei o Covid, eu não consigo mais, assim, dar uma aula de 2 horas. Falta ar, fica ofegante, cara, é verdade. Então, eu estou demorando aí um tempo aí, estou fazendo fisioterapia para voltar aí ao meu ritmo normal. Então,
Normalmente eu consigo 1 hora e meia, aí dou uma parada. Outro dia eu vou e gravo outra parte, assim que eu estou fazendo a minha rotina de trabalho aí. A gente teve que adaptar esses tempos aí, né? Vamos lá, olha aí a lei, né? A lei, a ementa da lei, regula o processo, né? Então bora, vem comigo aqui, né? Do processo. Então essa lei, ó, processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Ok, né? Professor, quando a gente fala em processo, nós estamos falando de quê, cara? Estamos falando de várias partes. Por exemplo, quem que são os interessados do processo? Quem que pode ingressar com o processo na administração pública? Professor, quais são os prazos previstos? Professor, quais são os prazos? Onde é o local que eu vou fazer isso, professor? Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? Eu tenho direito a recurso? Qual que é a competência? Quem vai julgar o quê? Quem que vai decidir? Ou seja, todas essas questões, olha a importância dessa lei, tá? Interessados, competências, impedimentos, suspeição, atos, comunicação, instrução, decisão, motivação, extinção, recursos, prazos, sanções, todos esses itens serão tratados nesta aula. Olha a dimensão e a importância dessa aula. Essa parte, a segunda parte, eu acho que em duas, três partes eu consigo terminar essa lei por completo, cara. Você vai ter grandes possibilidades aí de acertar todas as questões da prova sobre esse assunto. Tá? Isso é um investimento gigante. O aluno tem que pensar com foco sempre em aprovação. Então, uma lei que costuma ser cobrada, tá? E muito cobrada na prova, né? Vamos lá. Vem comigo aqui, né? Então, vemos aqui, né? Artigo 1º, capítulo 1º das disposições gerais, ou seja, regras gerais dos processos administrativos, né? Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo. Ok. No âmbito da administração pública federal, direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados ao melhor cumprimento dos fins da administração, né? E aí, prof? Vamos aqui, vamos explicar para vocês aqui, né? Então, a lei, tá? Olha só, a lei, presta atenção aqui. Nós temos aqui a lei 9.784 de 99. Bacana, tá? Esta lei aqui, a lei já diz aqui, ó, que ela é de normas básicas. Normas básicas, ok. Professor, o que significa dizer isso? Tá? Para você saber realmente o artigo 1º, você vai ter que estudar esse artigo 1º combinado com o artigo 69 da lei, dessa mesma lei. Por quê, professor? Porque no artigo 69, eu vou fazer uma leitura para vocês agora. Os processos administrativos específicos. Os processos administrativos específicos, né? Professor, eu quero exemplos, né? Processo administrativo disciplinar. Processo administrativo tributário. Nós temos vários outros, né? Todas federais, né? Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei, né? Ou seja, essa aqui é uma lei básica, é uma lei de normas gerais, tá? Gerais. Mas por que eu estou falando isso, professor? Muito importante isso, né? Porque ela vai ter aplicação, ó, subsidiária em relação às leis específicas, né? Ou seja, então, quando houver um conflito aparente de normas, o artigo 69 resolveu o assunto, tá? Aplica-se, então, apenas a lei 9.784 de 99, onde não houver regulamentação específica. Onde já tiver regulamentação específica, ela pode ser aplicada? Pode, mas ela não vai ser uma aplicação principal, ela vai ser uma aplicação secundária, subsidiária, né? Ou seja, essas leis aqui específicas, né, elas terão aplicação
principal. Bacana, tá aí, né? Ela terá aplicação principal aí, quando tivemos leis aí já que tratam sobre esse assunto, né? E aí, professor? Aí nós temos a lei aqui, né? Aí o próprio artigo 1º, ele fala que essa lei, que ela tem essa aplicação subsidiária, tá? Essa aplicação de normas gerais, ela vai se aplicar, atenção, ó, à administração pública direta, ok? E administração pública e indireta. Ou seja, quando ela aplica-se à administração pública direta e à administração pública indireta, nós estamos falando que essa lei é uma lei conhecida como lei federal, ou seja, ela aplica-se apenas aos órgãos e entidades da administração da União. Tá aí, da União, né? Da União. Ah, professor, significa dizer que essa lei não é uma lei, ó, não é lei nacional. Não é lei nacional. Professor, eu quero um exemplo de lei nacional. É muito simples, né? Exemplo de lei nacional, né? Por exemplo, é o Código de Processo Civil, né? O CPC, o Código Civil, leis penais, são todas leis nacionais, né? Então, não é lei nacional significa dizer que ela não é aplicada em estados e municípios, né? Mas eu digo para vocês que esses princípios que aqui estão, todos eles aí são reproduzidos pelos municípios aí, todos os estados da Federação Brasileira. Por isso que é muito importante o assunto, né? Bacana. Então vamos lá. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública direta e indireta, que é uma lei federal, ok? Aplicação subsidiária, se tiver alguma lei específica sobre o assunto, ela não será aplicada de forma principal, mas sim subsidiária, né? Para que tem essa lei? Visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração, né? Ok? Então ele quer proteger os próprios administrados, que são os contribuintes aí como um todo, né? E também o que? Melhor cumprimento dos fins da própria administração. Tá aí, pago o artigo 1º, né? Normalmente os primeiros artigos aí a gente investe um pouco mais de tempo, porque eles são gerais, muito importantes para você ter essa compreensão. Parágrafo 1º, olha só, os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa. Ah, professor, olha aí, ó, Poderes Legislativo e Judiciário da União. Você sabe que, ó, são poderes independentes e harmônicos entre si. O Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, tá? Ou seja, esses poderes também pertencem à União. Tá? É claro, então nós temos aqui, né, poder legislativo, né, e poder judiciário. Somente quando esses poderes, né, exercem atividade atípica da sua pasta, né, atípica, né, ou seja, a função administrativa, no caso, né, então você tem aqui, ó, poder executivo, ó, poder executivo, a função típica do Poder Executivo, ó, é o quê? Administração. Então, aqui aplica-se 100% a Lei 9.784, que é essa lei. Agora, quando você tem aqui o Poder Legislativo, ó, e quando você tem o Poder Judiciário, né? Esses dois poderes aqui, ó, quando na função administrativa, vai aplicar também. Essa função administrativa para esses dois poderes são função atípica. Ah, professor, não estou entendendo. Vem cá, vou te explico para você. Por exemplo, aqui, ó. No judiciário, tá? Nas questões civis, você tem o Código de Processo Civil, penal, Código de Processo Penal e assim por diante. Então, nessas funções típicas do Poder Judiciário, não se aplica
a Lei 9.784. Não se aplica, né? No legislativo, você vai ter o regimento interno, né? No regimento interno é para o exercício da sua função típica de Estado. Tá aí, tá? Então nós explicamos aí um pouquinho, é bom que a gente vá revisando, né? Muito legal, né? Bacana, vamos lá. Os preceitos desta lei também, ou seja, além do executivo, que é a função típica, aí sim é a função administrativa, né? Se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa, né? Aí, fechou, né? Artigo 1º, parágrafo 1º, pago. E agora? Agora, a lei aqui traz uma conceituação, né? Parágrafo 2º, tá? Para os fins desta lei, consideram-se um órgão. O que é o órgão, né? A unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Tá? Então é o seguinte, nós temos lá o Ministério vai ter o quê? Diversos órgãos, né? A administração pública indireta, nós temos várias personalidades jurídicas, né? Colocar uma fundação, uma autarquia, ok? Dentro dessa autarquia, nós vamos ter diversos órgãos, ou seja, entende-se que órgãos aqui é uma unidade de atuação, tá? Então, um ministério pode conter N's, e contém N's órgãos diferentes. Tá? Então, você tem um órgão, né? E a entidade? A entidade é mais específica, já é uma reunião de órgãos, né? A unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, né? Tá, entidade, né? Então, aqui está se referindo o quê? Administração pública indireta, que tem o quê? Personalidade jurídica, né? Porque a administração pública direta são entes despersonalizados, né? A autoridade. Da autoridade, o servidor ou o agente público dotado do poder de decisão. Tá? Uma coisa muito importante aqui que o pessoal não pega as coisas. A autoridade, obrigatoriamente, tem que ser um ser humano, uma pessoa. Tá? É uma pessoa. O poder de Estado, por si só, ele não se aplica. Há necessidade de um ser humano para aplicar. E esse ser humano, tá? Ele vai estar ocupando um cara chamado de cargo. Aí, ó. E esse ser humano, ele pode ter um vínculo com esse cargo de dois tipos que colocou aqui, ó. Servidor público, tá? Que é o mais aí, é o maior, mais que tem maior incidência, né? Ou agente público, o cara pode estar lá, né? Ele pode estar lá de forma transitória, ele pode ser um agente político, tá certo? Ele pode estar ocupando mandato e assim por diante, tá? Então isso aqui é a autoridade, mas a autoridade é uma pessoa, e essa pessoa tem que ocupar um cargo, tá? Então essa parte aí de introdução. Tem mais, né? Tem mais. Para concluir essa parte, né, o legislador trouxe o quê? Uma carta de princípios. Tá? Gente, toda lei é estruturada assim. Tá? Os primeiros artigos, ele trata da parte de conceituação e a parte de princípios. Né? Gente, olha, eu tenho aí 25 anos de concurseiro profissional que eu só faço isso. Né? Todos os dias, cara, eu tenho uma rotina na minha vida e todo dia gravar. Todo dia gravar. Se você gravar todo dia, você estuda todos os dias. Né? E muitas leis, eu adoro estudar leis, né? Gosto de artigo por artigo, aprofundar. Questão de prova, de concurso, cara. Papo reto. O que cai muito é princípio. Então você tem que saber. Tem comigo princípios, né? Primeiro macete. Esta lei, nós temos quantos princípios? 12. Tá aí. O meu objetivo aqui é fazer você acertar os pontos. Ficar competitivo, tá? Ok? Quando a gente fala em princípios, nós estamos falando o seguinte, ó. Quais são os princípios mais conhecidos que nós temos? Tá? Vamos lá. Constituição Federal, artigo 37, caput. Né? Aqui nós vamos ter o quê, né? Ó. A administração pública direta e indireta obedecerão os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Ele vale? Vale. Aí. A administração pública obedecerá, dentre outros. Dentre outros. Ou seja, existem outros princípios também, na qual as pessoas terão que obedecer. Dentre outros, aqui já coloquei, o LIMP. Né? Deste LIMP aqui, tá? Olha só, nós temos aqui, ó, desses 12, ó, legalidade. Vou colocar aqui, né? Legalidade. Moralidade. Aí, ó. LIMP, moralidade. E nós vamos ter a eficiência. Aí. A eficiência. Então você já sabe, de 12 você sabe 3. Porque eu não acredito que você não sabe esse artigo aqui, né? Ok. O que mais, professor? Nós temos aqui, né? Isso aqui não é uma lei processual? Sim, é uma lei processual. Se é uma lei processual, tá? Nós temos que, na Constituição Federal, aqui, ó. Opa, desculpa, gente. Constituição Federal de 88. Lá no artigo 5º, inciso 55, que trata o quê? Ó, da ampla defesa. Olha, ampla defesa e direito ao contraditório. Então nós já resolvemos o quê? Mais 2. Opa, dos 7, dos 12, 5, ó, ampla defesa, e direito ao contraditório, né? Tá aí. Aí. Tá, pronto. E agora, professor? Agora nós temos aqui o restante, só 7 que eu vou ter que entender. Ó, vamos lá, né? Ó, finalidade. Eu vou colocar aqui, né, outro, né? Ó, elementos. Ó, do ato administrativo. Vamos ter aqui, ó, finalidade e motivação. 2 aqui, ó. Finalidade e motivação. Ó, finalidade e motivação. Porque se você for pegar essa lei, aí eu tenho que ampliar a sua cabeça. Tudo bem, aqui, ó, lei 9.784 de 99. Tá? Ela vai ter 2 grandes frentes. Ela vai definir o processo, as regras básicas de um processo administrativo. E aí, aqui, por regra, eu coloco alguns procedimentos. E ela vai regular os atos. Muitos atos. Motivação, finalidade, delegação, vocação, competência, cara, tá aqui, né? E, finalmente, o que trata de segurança jurídica, né? Aí, ó. Ó, razoabilidade. Tem que ser razoável. Proporcionalidade, né? Tem que ter proporção à decisão, né? Segurança jurídica. Interesse público. Aí, né? 2, 4, 8. Interesse público, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade e tal. Beleza, tá aí, né? 1, 2, fechou aí, ó. 5, né? 5, 7. Vamos ver aqui, eficiência, contraditória, jurídica, legalidade 1, finalidade 2, motivação 3, razoabilidade 4, proporcionalidade 5, moralidade 6, ampla defesa 7, direito contraditório 8, segurança jurídica 9, interesse público 10, eficiência 10, 11, ou seja, aqui são 11, né? E aí, professor, vou consertar, né? Vou consertar esse cara aqui, né? Que é o aluno aqui. Isso aqui é bom, cara, para você fixar conteúdo, ó. Salvei. Pronto. Tá aí. São 11 princípios, né? E aí, professor, cara, precisa saber cada um deles? Cara, assim, você é a fundo de cada um desses aqui? Não precisa. Papo reto com vocês, cara. Você tem que dar uma decorada, tem que saber quais são os 11. Aí já dei um macete para vocês, né?
Você já tira 4 da Constituição, do artigo 37, né? O artigo 37 e o artigo 5º, o inciso 55. Vou fazer a leitura dele, que eu esqueci de fazer. Tá? Vamos fazer ele aqui, ó. 55, ó. Inciso 55 do artigo 5º. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, que é esse caso, né? E os acusados, em geral, são assegurados o contraditório à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, olha aí, ó, o direito à ampla defesa ao contraditório, o legislador maior, a Constituição, delegou essas informações aí, essas atribuições aí também, né, para o processo administrativo, né? Ó, parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios, né? Ou seja, o que o legislador fez aqui? Além dos princípios, né, ele deu uma orientação, um norte para o agente público, como deve se portar perante os processos administrativos, né, e atos administrativos. Nesse sentido também, ele fez outras coisas também. O que ele fez? Ele fez o seguinte, né? Ele baseou-se nos princípios para dar essa carta de orientações aqui. Então, primeiro, atuação conforme a lei e do direito. É o exercício o quê? Do princípio da legalidade. Atuação conforme a lei. Na administração pública, nós já vimos o seguinte, que o agente público só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Ele não tem essa liberdade, né? Não tem essa liberdade. Item 2, tá? Item 2. Atendimento a fins de interesse geral. Aí, ó. Ou seja, o processo tem que atender sempre o geral. Não pode ser individual. Se for individual, você está indo contra o princípio do quê? Contra o princípio da impessoalidade da Constituição. Vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, né? Então, olha só. Então, é vedado você renunciar o seu poder e a sua competência, né? Ou seja, é vedado. Se você tem aquela competência, você é obrigado a exercê-lo, né? Ah, professor, e aí, professor? Tem exceção? Tem. Salvo autorização e lei. Ou seja, nós temos alguns casos aí na qual você pode renunciar à sua competência, né? Abdicar a ela, né? Você vai estudar nessa aula? Sim, vamos estudar. Aqui é a aula de competência também. A lei trata da competência. Inclusive, a competência, na minha opinião, é um dos tópicos mais importantes da parte 1 da lei, que a gente está estudando nessa aula, né? Professor, eu quero exemplos aí. Tudo bem, delegação e avocação, né? Ó, calma, anota aí. Lá na frente a gente vai estudar esse cara, ó. Salvo autorização. Exemplos aí, ó. Delegação. Ó. Delegação e avocação. Vai explicar agora, prof? Não, agora eu não vou explicar. Mais pra frente só, né? Ok, né? Vamos lá, outro. Objetividade no atendimento do interesse público. Tá? Aí, objetividade no atendimento do interesse público, né? Vedada promoção pessoal aos agentes e autoridades, né? Duas coisas, né? Objetividade no atendimento público, interesse público. Não. Então, sempre tem que ser o objetivo do interesse público deve prevalecer. E, claro, a administração pública não está aí para fazer promoção pessoal de nada, né? Isso aqui chega até a regras de nepotismo, né? Patrimonialismo, né? Atuação segundo padrões éticos de probidade. Olha a moralidade aí. Decoro e boa-fé. Tá? Então, observe o seguinte, cara, que todos esses itens aqui estão baseados nos princípios, né? Tanto é que está no artigo dos princípios. A cabeça do artigo trouxe 11 princípios, né? E aqui são as formas de atuar. Divulgação oficial dos atos administrativos, né? Divulgação oficial dos atos administrativos. Ou seja, a administração pública deve obedecer o ato do quê? A publicidade, né? A publicidade, ressalvadas as hipóteses de sigilos previstos na Constituição. Não só as hipóteses de sigilo, que nós temos algumas informações aí que são sigilosas, né? As informações sigilosas normalmente são aquelas informações, o quê? Para preservar a intimidade da pessoa ou alguma informação que tem interesse aí, de interesse de segurança nacional, né? E essa questão de sigilo, na Lei 12.527, regulamenta exaustivamente os casos de sigilo aí dos processos, né? Vamos lá. Adequação entre os meios e fins. Ó, adequação entre os meios e os fins.
vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, né? Então nós temos aí, né, uma razoabilidade e uma proporcionalidade inerentes a esse inciso, né? Inciso 7. Indicação de pressupostos, né? Indicação de pressupostos de fato de direito que determinarem a decisão. Ou seja, o agente público, para decidir, ele está condicionado o quê? Aos pressupostos da verdade real, dos fatos que aconteceram naquela situação e a real aplicação do direito em questão nos processos administrativos, né? Item 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Tá? Então nós temos que o quê? Sempre aí a formalidade sempre está garantindo o direito aí aos administrados, principalmente o direito à ampla defesa e o contraditório. Adoção de formas simples suficientes para propiciar o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, né? Ok, tranquilo, sem muita explicação. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções e as situações de litígio, né? Então você tem que estar o quê? Segurança jurídica, apresentação de alegações finais, todas essas questões aqui a gente vai trabalhar exaustivamente nessa aula, né? Nessa lei ainda, né? Proibição de cobrança de despesas processuais, salvo as previstas em lei, né? Então aí tem até uma súmula que a gente vai comentar em relação a esse dispositivo. Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados, né? Ou seja, aqui está proporcionando o quê? A gente vai ver que os processos administrativos podem ser impulsionados de ofício ou a requerimento, ou a pedido, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, a administração pública pode dar marcha ao processo, pode iniciar o processo, mas sem prejuízo à atuação dos interessados. O interessado pode fazer parte do processo também, né? Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público, né? A que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. Olha que coisa interessante, né? Então, sempre a interpretação da norma jurídica, né, da norma dos fatos, né, da forma o quê? De beneficiar o quê? A administração pública nada mais é do que a representatividade do povo. Do povo. Do povo. Então, é essa coletividade. Agora, olha a questão da segurança jurídica se manifestando aqui no item, né? Olha aqui. Vedada, ou seja, proibida, a aplicação retroativa de nova interpretação. Opa, já interpretei tal coisa lá atrás. Beleza. Nessa interpretação eu fui beneficiado. Aliás, a administração pública interpretou. Nesse momento eu saí beneficiado. Eu, Luizão, aqui. Né, professor lá, que beleza. Passados 10 anos, mudou o entendimento. Beleza. Se mudou o entendimento, aqui é o seguinte, ó, é daqui para frente. Não pode retroagir. Olha aí, né, a salvaguarda do direito adquirido do ato jurídico perfeito, né? Olha aí, né? Então não pode, somente agora. Pode mudar de posição? Pode. O que não pode é retroagir. Porque se pudesse retroagir, olha a insegurança jurídica que nós teremos no Brasil, né? Então pronto. Então, capítulo 1º nós já terminamos, né? Capítulo 2º, a gente vai falar do quê? Nós vamos falar dos direitos dos administrados. É claro, 2 a gente fala dos direitos, no capítulo 3º a gente vai falar o quê? Dos deveres, né? Todo administrado tem direito, né? O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados, né? Quando ele fala assim, ó, sem que outros, né? Sem, olha aqui, ó, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados, né? Ou seja, aqui é um rol exemplificativo de direitos. Então ele tem outros direitos? Sim, com certeza ele tem outros direitos aí, em outras leis aí, e leis específicas, né? Então, além desses aqui, ele pode ter outros, né? Olha a aplicação subsidiária, né? Primeiro, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores.
que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Claro, óbvio, né? Normal. 2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos que tenha a condição de interessado. Tá? Ter vistas aos autos, ó, interessado, né? Marca essa palavra interessado. A gente vai estudar daqui um pouquinho interessado, né? Quem que é o interessado? É o titular. Interessado é o titular. Aí, ó. É o titular do processo. Ter vistas aos autos. Eu quero ir lá, quero ler o processo. Pode, tem direito dele, ó. É um direito dele ter vistas aos autos, né? Obter cópias de documentos neles contidos. Você pode solicitar cópias, é um direito, né? E conhecer as decisões proferidas, né? Óbvio, né? É o processo aí, né? Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente, né? Olha só, né, gente? Formular alegações, né? Professor, quais são essas alegações aqui, ó? As alegações são aquelas alegações finais. As contrarrazões, entendeu? Tá? No final do processo, você pode fazer uma alegação final para fechar o pensamento, né? Ok. E apresentar documentos antes da decisão. Cara, isso aqui é importante demais na prática. Apresentar documentos antes da decisão. Prof, eu não estou entendendo esse cara. Eu explico para você com alto e bom som. Explico em alto e bom som para você. Tá? Alto e bom som. No direito tem uma máxima. Ela fala o seguinte. Tá? No direito não acolhe aquele que dorme. Ah, de novo. O direito não acolhe aquele que dorme. Por exemplo, teve uma decisão contra você no processo civil. E o prazo são 15 dias para você recorrer da decisão. Se você não recorrer da decisão, se você não apresentar, se você não protocolar, dá transitado julgado, acabou. No direito do Poder Judiciário, é tudo processual, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, tudo prazo para apresentar provas, prazo para isso, prazo para aquilo, beleza. Se você não exerce o direito dentro do prazo, você perde esse direito. Tá? É preclusão, né? Decorre esse direito. Aqui não. Aqui é administração pública, aqui não é judiciário. Coloque isso na sua cabeça. Aqui é o seguinte. Até antes da decisão da autoridade, você pode apresentar documentos. A autoridade não decidiu. Até antes da decisão dele, você pode apresentar documentos. E diz mais, tá? Esse é um direito que você tem. A autoridade deverá considerá-lo, tá? Das quais ser objeto de consideração pelo órgão competente. Ele deve considerar esse documento aí. Então, isso aqui é muito importante. O momento para apresentar documentos, qual que é? O momento para apresentar documentos até antes da decisão. É diferente. Isso aqui só aplica-se apenas, então, somente para a administração pública, né? Ok, esse item aqui agora. E agora, o próximo item, né? O próximo direito, né? E é o direito mais importante, o que é mais importante, para mim não é o mais importante, que todos são importantes, mas vou dizer o seguinte, é o item mais relevante para a prova de concurso. Tá? Mais relevante para a prova de concurso, né? Olha só. Por que, mais? O que costuma cair? Fazer-se assistir. Ó, fazer-se assistir facultativamente por advogado. Aí, ó. Salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Vamos lá. Fazer-se assistir facultativamente por advogado. Eu estou no processo administrativo disciplinar. Eu estou com a cabeça cheia. Ou outro processo. Eu tenho o direito de constituir, através de uma procuração, alguém para me representar? Posso. Tá aí, você pode fazer isso. Agora, quando você faz isso a um profissional do direito, ou um advogado,
Significa dizer o seguinte, que você, tá, você vai ter uma defesa técnica, uma representação técnica do seu processo. Porque é um profissional que é treinado, doutrinado para isso. Tá? Então, a presença de um advogado significa dizer que você vai ter uma representação técnica. Tá? Uma representação técnica, tá aí. Tá? Uma representação técnica. Tá? Uma representação técnica, tá aí. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Você é facultativo, não é obrigatório. Tá? Aí essa questão aqui, cara, essa questão já tivemos muitas discussões isso aqui, muitas discussões eternas em relação a isso, principalmente no processo administrativo disciplinar, onde tem aqueles casos lá de caso de demissão, então o cara não contratou advogado, aí ele tentou derrubar porque ele não tinha contratado advogado, um balaio de gato. Só que agora acabou esse balaio de gato. Por quê? Porque a súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula número 5 do STF, ele deixou claro em relação a isso, né? Ó, a falta de defesa técnica. O que é a falta de defesa técnica? É a falta de representação por advogado em processos administrativos, né? E aqui colocou, ó, um processo administrativo disciplinar, que era a única exigência na qual, tá? Eu me lembro, tá? Que era obrigatória o quê? A participação de advogado. Tá? Agora não é mais. Não ofende a Constituição. Então, se você no processo administrativo não tiver um advogado, não tem problema, ele vai seguir e o processo não vai ser anulado. Ou seja, o entendimento supremo foi de acordo aqui com a Lei 9.784. Tá? Então, nós falamos aqui dos direitos do administrado. Agora a gente vai falar o quê? Quais são os seus deveres. Em tudo na vida você tem direitos e você vai ter deveres e obrigação. Tá? Primeiro, ó, são deveres, tá, do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em atos normativos. Mesma coisa, né? Sem outros, né? Primeiro dever do cara é ser educado, expor os fatos conforme a verdade. Tá? Então tem que ser escravo da verdade, né? Expor os fatos conforme a verdade, né? Segundo, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Tá? Então ele tem que ser leal, tá? Ele tem que ser educado, urbanidade, e tem que ter boa-fé nas suas atitudes e ações. Né? Não pode ter má-fé. Não agir de modo temerário, ou seja, irresponsável. Né? Então ele tem que ser bastante responsável nos seus atos. Né? E finalmente, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Então, tem que contribuir também com o processo. Isso aqui é o resumo aí do item 5.4, né? Então, isso aqui são os direitos, né? Tá, então, a gente viu aqui disposições preliminares, nós vimos os seus direitos, a gente viu agora os seus deveres. Capítulo 4, do início do processo, ok? Do início do processo. Uma das questões mais importantes que nós temos nesse assunto é o seguinte, tá? É a seguinte resposta. Quem, olha só, pode iniciar o processo? Ah, professor, qualquer um. Não, não é qualquer um, não. Não é qualquer um, tá? Nós temos que saber quem pode iniciar um processo, né? Então, primeira coisa, quem pode iniciar um processo, né? A resposta, né? Primeiro, a própria administração. A própria administração. Ou seja, a própria administração tem, tá? Tem o dever de ofício. Tá? Dever de ofício, né? Por exemplo, professor, né? Eu sou secretário, eu estou secretário, aliás, de um órgão, então a competência não é minha, é do órgão. Eu subi na escada para chegar na minha sala e eu acabei de ver uma irregularidade grave de um servidor. Né? Então o que acontece? Eu, como ocupo o cargo, tenho o dever, obrigação de quê? De iniciar um processo de apuração. Tá?
Então tem um dever de ofício, né? Dever de ofício, né? Tá? Dever de ofício. Então ele pode, então, a própria administração, então, ofício, tá? E segundo, quem que pode ser? Pode ser o quê? A pedido. A pedido de quem? Do interessado. Olha aí, ó. Professor, quem que é o interessado? Nós veremos o interessado, salvo engano, no capítulo 5. Todos lá, tá aqui. Então, ou seja, eu posso ser, sim. Professor, então vamos lá. Quem pode iniciar o processo? Duas pessoas. A própria administração, que é a própria administração, a legislação, não só aqui federal, mas toda a legislação referente à administração pública, ao direito administrativo, utiliza-se a expressão de ofício. De ofício, tá? Ou a pedido. Esse pedido aqui vai ser através que o próprio documento, a própria legislação traz requerimento. Bacana, tá aí. Essa é a pergunta fundamental. Quem que pode iniciar um processo administrativo? A própria administração, através de ofício, ou a pedido, ou a requerimento, né? Quem são os interessados? A gente vai explicar em detalhes todos os interessados possíveis e imagináveis aí que pode ingressar com o processo. Lembre-se que o nome dessa lei é Lei do Processo Administrativo Federal. Tá aí. Tá? Muito importante, ou ofício ou a pedido, né? E agora, pessoal, agora o legislador ele vai trazer a formalidade, né? Olha aí, ó. O requerimento inicial do interessado. Ou seja, esse artigo 6º aqui, ele vai detalhar esse aqui, ó, pedido do interessado. Ou seja, ele vai dizer como que ele pode exercer o seu direito, tá? De iniciar um processo administrativo. Quais são os requisitos? Está aqui, ó. O requerimento é o nome do documento, requerimento inicial do interessado, o pedido dele, salvo nos casos que for admitida a solicitação oral. Calma, eu já vou explicar esse cara aqui em seguida. Deve ser formulado por escrito. Então é o seguinte, regra geral, o requerimento ele é por escrito. Ele é formal. Olha aqui a burocracia, né? Formalidade. Por escrito. Requerimento de quem? De quem vai ingressar com um processo, né? Com os seguintes dados, né? Olha aí, com os seguintes dados, né? O órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. Claro, ele vai ter que indicar quem que é a autoridade, né? A identificação do interessado e de quem o represente. No caso, o advogado, se ele tiver, por exemplo, né? Um dos exemplos, né? O domicílio do requerente ou local para o recebimento de comunicações. Formulação do pedido, com exposição de fatos e seus fundamentos. Data e assinatura, tá? Data e assinatura do requerente ou do seu representante. Então ele vai fazer o requerimento, são esses aqui os requisitos básicos para, né, tornar a verdade, para solicitar o seu pedido. É vedada à administração a recusa imotivada do recebimento de documentos. Então, olha só, gente, é vedada a administração a recusa imotivada. Tá? O que é imotivada? A administração pública pode recusar um requerimento? Pode. Só que a sua recusa de você, a recusa da administração, tá, em não receber um requerimento, ele vai ter que escrever os motivos por que não está aceitando aquilo. É imotivado. Ó. A lei proíbe a recusa imotivada. A recusa motivada, ela é permitida e ocorre muito, né? Então, o agente público, ó, imotivada, né? De recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quando o suprimento de eventuais falhas, né? Então tá aí. Então, quando tem eventuais falhas aí no requerimento, o cara não assinou o documento, né? Tem que assinar a data e assinatura do requerente. Não assinou. No caso do protocolo, opa, para aí, porra. Você não assinou, não tem validade. Então ele vai orientar o cara nas eventuais falhas aí para o suprimento, tá? Agora, recusa motivada pode ocorrer, tá? De requerimentos, ok. Vamos falar do oral.
Então, regra geral, o início dos processos a pedido. Tá? A pedido. Por quê? Porque de ofício todos são formais. Tá? Todos. Né? A gente vai falar mais para frente do processo oral. Primeiro que eu não consigo enxergar nenhum ato ou procedimento onde o início seja oral. Tá? Mas vamos supor que surgiu aí um início de um processo oral, né? Tá? Uma denúncia oral, por exemplo. O que vai acontecer, né? Essa denúncia oral, tá? Oral aí, a solicitação pode ser oral, mas ela vai ser levada a termo pela autoridade competente. Como assim? Desculpa, a termo. O cara vai escrever. Alguém vai escrever para ele essa solicitação oral e depois ele vai assinar. Tá aí. Tá? Então, mesmo ele pode começar oral, aí alguém coloca, redige isso a termo, num papel, tá? E assina, coloca as testemunhas aí, caso forem necessárias, e pronto. Então, nós temos aí início do processo, tá? Então, nós já temos aqui início do processo. Então, ele pode ser pedido ou de ofício, né? Sempre ele vai ser escrito, vai ter uma formalidade desse ato aqui de requerimento. Nós temos aqui 5 incisos, né? A administração pública pode recusar um requerimento, um pedido? Claro que pode, né? Só que a recusa ele vai ter que motivar quais foram os motivos que levaram a ele a essa recusa, né? Tá, vamos lá. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados, tá? Para assuntos que importem pretensões equivalentes, né? Então, temos vários formulários padrões aí, né? Então, vários formulários padrões aí. O mais comum que eu presenciei foi aquele formulário para progressão e promoção, né? Estou interessado, ia lá e já preenchi o formulário, né? Agora, vamos lá, professor. Pedido coletivo, pode? Pode. O pedido coletivo está aqui no artigo 8º consagrado na legislação. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos técnicos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo o preceito legal em contrário, né? Então, regra geral, pode ter, pode. Qual que é objeto? O objeto tem que ser o mesmo, né? Tem que ser o mesmo para ser um pedido coletivo, né? Até é bom, né? Até é bom que roda só um processo só, né? Agora, salvo o preceito legal em contrário, né? Claro, se tiver alguma lei em contrário, ela não vai entrar esse dispositivo. Lembrando-se o quê? Que essa lei é uma lei de aplicação subsidiária, complementar, tá? Subsidiária, complementar. E agora, pessoal, capítulo 5º, né? O que traz esse capítulo 5º? Aquelas pessoas que são legitimadas a ingressar, participar do processo administrativo. Tá? Qualquer uma, né? Prevista aqui no capítulo 5. Então vamos lá. Caput, artigo 9º. São legitimados, legitimados como interessados no processo administrativo. Então eles podem ser. Primeiro, quem que é, cara? Cara, é o cara que é o titular do direito. Primeiro, o titular do direito. Titular do direito. Esse titular pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Sim, claro, tem bastante concessão, né? Permissões aí, né? As pessoas físicas ou jurídicas que iniciem como titulares de direitos, né? Titular de direitos ou interesses individuais, tá? Ou interesse individual, né? Ou exercício de direito de representação. Eu sou titular, mas tem alguém que está me representando no processo. Mas, em regra, o item 1, os titulares, né? Que pode ser exercido por ele ou por seus representantes, né? Tá aí. Segundo, professor, né? Eu não sou titular do processo. Mas esse processo pode me afetar, pode me prejudicar, pode me beneficiar. Eu não sou titular. Mas e aí, professor? Cara, aí se você, né, pode ser afetado pelo processo, sabiamente o legislador deu essa autorização para vocês. Aí, aqueles que, sem ter iniciado o processo, olha aqui. Aqui o cara iniciou o processo, eles não iniciaram o processo, já está andando o processo. Só que tem direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada.
Então, olha só, então, os afetados também podem participar, mesmo não iniciado o processo. Tá? Então, a administração pública garante que eles participem do processo. Tá? Terceiro, são 4 legitimados só 4. Terceiro, as organizações e associações. Para quê? Na defesa dos interesses coletivos. Né? Pronto. Né? Interesses coletivos. Né? Isso acontece muito, cara. Por exemplo, as negociações que nós temos aí, processo de negociação de tabela, reajuste, tudo é feito por associações. Ali está no direito o quê? De defesa coletivo, né? E, finalmente, para o exercício do controle dos direitos difusos. Professor, eu quero exemplo aí, professor, direito difuso, meio ambiente. Tem um processo rolando aí de desmatamento, não sei o quê. Tem a ONG, não sei das contas aí, que defende essa causa, essa bandeira. Ela pode participar do processo? Pode. Né? Porque, de acordo com o artigo 9º, inciso 4, as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Então, são as pessoas legitimadas para participar do processo. Né? Professor, o que mais? Artigo 10. O artigo 10, ele vai falar o seguinte, da capacidade processual. Ou seja, dá capacidade para qualquer uma dessas pessoas participarem do processo. Regra geral, somente idade. Só isso. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos. Isso aí. Então, olha aí, maior de 18 anos aí é o único requisito, né? Ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio, né? Você pode ter aí um órgão normativo próprio, né? Que pode definir uma data diferente dessa data de 18 anos, né? Então, está aí, capacidade de regra geral, 18 anos, mas pode ter um ato normativo próprio do órgão aí, mudando essa data aí de capacidade processual. Bacana, então isso aqui é dos interessados, né? Continuando, para mim o assunto mais importante aqui dessa primeira parte, que é a competência, né? Quem compete, né? Quem compete. Então, competência eu tenho... Desculpa, gente, a garganta muito seca, cara. Olha, depois que eu peguei esse Covid foi difícil, hein, cara? Mas sangue de Jesus tem poder, a gente vai vencer esse vírus aí. Já fui vacinado, tá? Graças a Deus que já fui vacinado aí. Mas vamos continuar nossa aula aqui, tá? Competência. Competência é um dos assuntos mais importantes, na minha opinião, dessa primeira parte. Um dos mais importantes. O que mais é cobrado, né? Então, eu quero dar uma geral para vocês aqui da competência primeiro, né? Competência. Então, nós vamos falando de quê? De Estado, né? Isso, da República Federativa do Brasil, né? Vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui o Brasil, né? Ó, República Federativa do Brasil, né? Então, esse Brasil, essa República Federativa do Brasil, esse Estado brasileiro aqui, tá? Nós temos o quê? Ó? Nós temos o poder legislativo, nós temos o poder judiciário, tá? E nós temos aqui o poder executivo, tá? Tá aí, tá? Então, nós temos aí os 3 poderes. Se você for lá no artigo 2º da Constituição Federal, são harmônicos e independentes entre si, tá? Harmônicos e independentes. Então, não há hierarquia entre eles, ó. Todos estão, ó, né? Ó, os 3 poderes aqui, ó, não é isso? Ó, harmônico, tá? Os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, ok? Cada um deles, eu vou colocar como exemplo aqui o executivo, que tem a função administrativa, né? Temos aqui o executivo, né? Ele é liderado por um cara chamado chefe de poder. Todos eles. Todos eles têm um chefe. Esse chefe aqui, quem ocupa esse cargo aqui, é um cara chamado presidente. Presidente da República. Está aí, né? Presidente da República. Então, o presidente da República, tá? Ó, ele pertence à administração pública direta, tá? Direta, tá aí, tá? Judiciário, direta. Legislativo, direta também. Direta, né? Aí é o seguinte, vamos detalhar esse cara aqui, ó. Ó, a administração direta, tá? Administração direta, ou seja, direta a de quem? Diretamente vinculado ao presidente. Tá aí, ao presidente, tá?
diretamente vinculada ao presidente. Quem que está diretamente vinculado ao presidente? Os ministros, por exemplo, aqui, o ministro da Fazenda, tá? Ministro da Educação, tá? Ministro da Saúde e assim por diante. Todos esses ministros aqui estão vinculados, né? Ok, né? Tá aqui. Tá aqui, ele está vinculado, direto, né? Ok, tá aí, estão diretos, né? O que acontece, tá? O que acontece, né? Dentro do Ministério da Saúde, por exemplo, tá? Nós temos o quê? Ó, tem uma organização, até a criação dele aqui, ó, colocar aqui, a criação dele é por lei, tudo é por lei, né? Tem uma lei aqui que suborganizou ele, ó, em diversos órgãos, né? Unidades administrativas, né? Superintendente, secretaria, gerente, não sei o quê, várias, né? Vários, né? E dentro desses órgãos aqui, nós temos aqui, ó, cargos, tá? Claro, né? Cargos, né? Tá aí. Tudo criado por lei. E esse cargo aqui, todos os cargos, existe uma coisa chamada atribuições do cargo. O que são as atribuições do cargo, né? A atribuição do cargo é para... o Ministério da Saúde é tudo fictício, o órgão, tudo papel. Tem que ter pessoas para fazer acontecer, né? Ou seja, né, na subdivisão aqui da competência da saúde, tá aqui a competência da saúde, ficou no Ministério da Saúde. Competência da educação, ficou aqui, tá? Competência da fazenda, e assim por diante. Está fatiando todas as competências, entenderam? O que acontece? Que os cargos, então, os cargos, atribuições, são baseadas no quê? Nas características do órgão. Ou seja, as pessoas, quando ocuparem esse cargo, tá certo? Ele vai o quê? Vai compete a elas. Ó, compete. Compete o quê? Exercer, tá? As funções das atribuições do cargo. Tudo em lei. Em lei. Ou seja, então é um fatiamento geral das competências, das atribuições do Estado. Né? Já pensou só o presidente aqui ter todas as atribuições? Não pode, né? Tá aí, não pode, tá? Então, por isso que fala que a competência é irrenunciável. A competência é irrenunciável. Tá? O agente que está aqui, que está ocupando esse cargo aqui, ele não pode renunciar. Por quê? Porque ele está ali, porque ele aceitou, ele tomou posse, está em exercício. Ele concordou com as atribuições do cargo. Atribuições é do órgão, é do cargo. E do agente? O agente é a competência. O que compete a ele? Aquelas atribuições. Então, todas aquelas atribuições competem à pessoa que ocupa o cargo. Então, por isso que é irrenunciável. Ele não pode renunciar. Né? Ele não pode renunciar. É irrenunciável a competência. Tá? Então, todos os cargos. Então, está aqui, ó, renunciável. Né? Vamos lá. A competência é irrenunciável. Tá? E se exerce pelos órgãos administrativos. Aqui, ó. Os órgãos, tá vendo? Ó, os órgãos. Ok? Tá? Aqui foi atribuída como própria. Tá aqui. Então, o Ministério da Saúde vai ter uma atribuição específica de saúde, assim por diante. Então, tá, assim é feito em todos os poderes, né? Salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Tá aí. Então, competência, regra geral. O que é? É irrenunciável. Ele não pode renunciar. Eu não quero. Não pode. Negativo. Não pode. Você assumiu, você aceitou, você assinou o papel, você tomou posse, está em exercício, você conhece as leis, então não pode. Você está ali justamente para fazer isso, meu filho. Tá? A competência nada mais é do que o pleno exercício da atribuição do cargo. O cargo foi criado, então não pode renunciar. Agora, o legislador trouxe duas grandes exceções. Tá? Ó, a delegação de competência. Aí, ó. Delegação de competência e avocação. Tá? Salvo os casos de delegação de competência,
a atribuição, a competência é minha, tá? Só que é o seguinte, eu vou delegar, passar para outrem essa minha competência, porque ele é ele tem mais tempo do que eu, ele tem, tecnicamente, ele é superior a mim e assim por diante. Tá? Professor, eu quero um exemplo de delegação. Sim, cara, eu fui gestor do Estado por muitos anos e eu tenho muito orgulho dessa profissão. Isso me deu uma base muito grande, cara. Uma base muito grande, até para explicar isso, ter todo esse entendimento aqui. Você acha que esse entendimento aqui é só estudando? Não, é na prática também. Então você não consegue chegar lá, tá? Não consegue chegar lá, tá? Eu era o governador de despesas. Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso. E tinha uma atribuição minha lá, que estava no cargo, que era tal de diárias. Ô, louco, que coisa horrível isso. Rapaz, olha, era toda semana. Papelão assim de diárias. O que eu fiz? Eu deleguei essa minha competência a outrem. Por quê? Porque ele ia se especializar, ia ter mais controle, mas a competência era minha, inicial, né? Eu podia ordenar diário? Poderia, né? Mas eu deleguei para ele também, tá lá. Isso. Então isso é a delegação, tá? E a vocação? A vocação é você retirar e trazer para si, tá? Então a gente vai falar sobre isso, tá? Então a competência ela é irrenunciável, né? Aí nós temos aí até outro caso também, então só para finalizar, né? Então, competência irrenunciável, ficou claro? Cara, isso aí é claro, porque é tudo em lei. Você ocupa um cargo, o cargo tem atribuição. Se você ocupou a atribuição do cargo, compete para você exercer aquelas atribuições. Está ali. Você é a pessoa legalmente, juridicamente apropriada, perfeita para executar aquilo. Agora, se o seu cargo não tem aquela atribuição, aquela competência, você é incompetente. Você não pode, porque na administração pública você pode fazer aquilo que a lei previamente lhe autoriza a fazer. Exceções da competência, a vocação e delegação. Tá? Tem outro caso? Tem outro caso. Aqui tudo é completo, cara. Aqui é para você ficar competitivo. Aqui é para você mandar ver. Não tem jeito. Ah, professor, eu tenho a competência de julgar. Sim, chegou o cargo para mim. Tá lá, eu sou competente para isso. Só que o sujeito que eu vou estar julgando, tá? Puxa, cara, é meu filho. É meu filho. E aí, professor? Aí eu estou impedido de exercer minha competência. Por quê? Por causa dessa proximidade aí paterna, pode prejudicar minha decisão. Então você é impedido de julgar. Tá? Você é impedido de julgar. Delegação. Vamos falar tudo de delegação agora. Um órgão administrativo. Coloquei lá, aquele órgão lá. Esse é o titular, a pessoa minha que está ocupando ele, né? Se não houver impedimento legal. Se não houver impedimento legal. Professor, onde que está escrito esse impedimento legal? Basicamente no artigo 13, que a gente vai estudar já já. Delegar parte de sua competência. Lembra do meu caso lá? Olha, eu diária passei por um cara. Pronto, né? Ok. Ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Ou seja, você não precisa ser para o cara que está hierarquicamente subordinado a você. Mas 99% é, tá? Para quem está subordinado de você, né? Quando for conveniente, não era conveniente, em razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica e territorial. Área territorial, o Brasil é muito grande, o cara está em Brasília, então ele pode delegar parte da sua competência. O cara que está lá no Amapá, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, entendeu? Para quê? Porque ele está mais próximo dos fatos. São todas circunstâncias que o quê? Que atestam, que a lei permite. Então isso é a delegação, né? É para dar o quê? Mais rápido, para o processo ter uma marcha processual mais célere, mais rápida. Tá? Então é muito importante isso, né? Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se a delegação de competência aos órgãos colegiados respectivos presidentes, né? Ah, professor, não entendi o parágrafo único. Conselho das quantas? Conselho, a palavra conselho, o nome diz, é um órgão colegiado. Tá? É um órgão colegiado. Então, essas decisões serão colegiadas, ok? Como é que é tratada a competência dos órgãos colegiados? Muito simples. Então, o colegiado, tá, pode delegar as competências do colegiado somente para quem?
para aquele que o preside. Por quê, professor? Porque às vezes o conselho se reúne a cada 6 meses, 1 ano, e a decisão tem que ser tomada na hora. E aí, o conselho sabiamente edita uma resolução delegando competência do conselho para o seu presidente, que assim faça. Colocando nesse ato de delegação de competência o seguinte: na próxima reunião ele vai ter que apresentar os motivos pela qual ele tomou aquela decisão. Ou seja, prestar conta daquela atribuição que ele recebeu, né? Das competências que ele recebeu. Fechou? Dá. Ok? Cara, não tem como você não aprender. Aqui você está aprendendo com profundidade. Você está aprendendo de uma forma única. Tá? Para você não esquecer mais. Para você passar a régua desse assunto na sua vida. Tá? Professor, da aula de agora. Mais importante, competência. Fechou? Tá aí. E do assunto competência, o campeão absoluto de cair na prova é isso aqui. Tá? Cara, na administração pública existe muita delegação de competência. Para fazer andar, senão não anda. A máquina é muito grande, cara. Então é muito poder na mão de poucas pessoas. Se ele não delegar, ele não consegue. Não consegue. Tá? Eu falo por mim, cara. Olha, eu chegava na repartição todos os dias, 7 horas da noite. Tá? A última reunião minha, que eu atendi, era 19 horas. Muitas vezes sem horário de almoço. Cara, eu lembro que na sexta-feira, cara, a minha última reunião era 18h30. 18h30 era a última pessoa que atendia. Pode ser quem for, cara. Senão, não dava. Então, só que você não pode delegar tudo. Isso que o examinador quer cobrar de você. Tá? Não podem ser objeto de delegação. Primeiro, edição de atos de caráter normativo. Edição de atos normativos. O que é isso? O poder de regulamentação é indelegável. Tá? O poder de delegação é indelegável. Indelegável, cara, não tem jeito. Indelegável. Se diz na legislação que fulano de tal vai ter que editar uma portaria, portaria é um poder de regulamentação, instrução normativa, tudo. Não pode. Então, cara, não pode delegar atos de caráter normativo. 2, tá? A decisão de recursos administrativos. Né? Inclusive, recursos administrativos, a gente está na lei, a gente vai estudar recursos aqui. Tá? Professor, quem que tem atribuição natural dos recursos administrativos? Né? Eu tomei uma decisão. Foi contrária ao seu interesse, por exemplo. Eu posso recorrer da decisão? Pode. Você pode recorrer. Normalmente você recorre para o meu superior hierárquico imediato. Então, esse cara que é o meu superior hierárquico imediato, normalmente ele vai ter o poder de decisão sobre a análise dos recursos das minhas decisões proferidas. Então, o sujeito não pode delegar esse poder de análise dos recursos. Ele vai ter que fazer isso. Então, atos normativos, primeiro. Né? 2, está aqui, né? Recurso administrativo. E, finalmente, terceiro e último, tá? As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. O que é competências exclusivas? Só aquilo que ele pode fazer. Professor, eu tenho um concurso que eu quero ser, que é o meu objeto de vida, meu sonho, que é de fiscal, auditor fiscal da Receita Estadual, ou Receita Federal, Municipal. Esse é o sonho do sujeito. Beleza. Uma das competências exclusivas do cargo, que não pode ser delegada, qual que é? É a edição, ou a lavratura do que? Do auto de infração, para constituir o crédito tributário. Então, essa competência somente pode ser exercida para quem é auditor fiscal da Receita, por exemplo. Então, tem algumas atribuições, normalmente aquelas atribuições da atividade fim, tá? Da atividade fim, inerente à essência da criação do cargo, que ele não pode delegar. Por quê, professor? Pô, se aquela atividade central, mais importante do cargo que o cara ocupa, pode ser delegado, na minha opinião, esse cargo não deveria existir. Não deveria existir. Isso é óbvio, né? É óbvio. Então, que cai na prova de concurso não pode ser delegado, né?
a edição de atos de caráter normativo, a edição de recursos administrativos, as matérias de competência exclusiva. Tá? Exclusiva é diferente de privativa. Tá? Na prova vai estar privativa. Tá? E aí o seguinte, vou dar um dever de casa para vocês. Pausem a aula, vão lá no Google e colocam o seguinte, diferença de competência exclusiva versus competência privativa. São coisas diferentes, vocês vão perceber disso. Tá? E agora, pessoal, artigo 14. O artigo 14, né, ele trouxe o quê? Os requisitos para o ato de delegação e a sua revogação, né, a formalidade disso. Por quê? Porque é uma lei processual. Então ele vai dizer essas coisas aqui. Né? Primeiro, deverão ser publicados em meio oficial, no caso, diário oficial. Né? O ato de delegação especificará as matérias e os poderes transferidos, claro, né? Os limites de atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação, olha, ó, a duração, não é ad eterno, os objetivos da delegação e o uso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Né? Pode ter alguma ressalva lá. Ah, lá até R$200 mil não pode ordenar despesa, por exemplo. Está lá, né? O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Então, o cara que delega chama-se autoridade delegante, tá? Delegante, tá? Delegante, ok? Tá aí. Então, ele pode ser revogável a qualquer momento, tá? Ou seja, já caiu na prova, hein? Caiu bastante na prova já, hein? Parágrafo 3º. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Delegado é aquele o quê, né? Que recebe, né? O delegante é aquele que concede a delegação, né? O que significa o parágrafo 3º, né? Na hora que o cara exercer lá um ato, né? Exercer lá alguma coisa em nome do delegado, né? Do delegante, né? Você vai colocar o seguinte, né? Fulano de tal, né? Competência delegada pela portaria tal, tal, tal. Ele tem que mencionar a autoridade lá que fez o ato de delegação para ele, tá? Ele tem que identificar que aquela competência não é dele. Que ele está exercendo aquela competência por um ato de delegação que ele teve de uma autoridade delegante. Isso que está dizendo aqui o parágrafo. Feito isso, tá? Feito isso é como fosse do delegado, tá? Então, essas são aí a delegação, né? Ok. Agora, a avocação. A avocação já é diferente. Delegar é sair competência sua para outra. Avocar, trazer competência que não é sua para você. Acontece, né? Normalmente nas piores situações, né? Isso já aconteceu comigo? Já aconteceu, né? Já tive unidades administrativas aí que o cara pisou na bola, quis roubar, quis ser corrupto, quis caralho a quatro, pronto, se ferrou. Aí bate polícia, tudo, o que acontece? A administração pública não pode parar. As decisões têm que continuarem, tem que dar pulso às decisões. Aí você avoca a competência do cara. Agora, você só pode avocar quem é subordinado seu. Tá? Isso de forma transitória até você arrumar outro sujeito para exercer aquelas atribuições. Será permitido em caráter excepcional. O outro já não é tão excepcional, né? E por motivos relevantes e devidamente justificados. Não é qualquer momento você faz a avocação, né? A avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Tá aí. Tá? Então você pode, né? Aí, ó. Órgão inferior. Pessoas que estão sob a sua subordinação. De forma temporária, excepcional. Você pode avocar, você vai ter que justificar. Por quê? Porque está fora do padrão. Tá? Alguma coisa aconteceu ali, né? Alguma coisa aconteceu. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão, né, publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Né? Então, ele vai ter que estar lá publicando todos o aparelho do Estado aqui, né, para as pessoas terem noção para exercer os cargos. Né? E, finalmente,
O último item daqui, né, da competência, né, que nós temos aqui é assim: inexistindo competência legal, né, específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Tá? Então é o seguinte, né? Isso aqui é uma regra, é uma lei subsidiária, né? Regra geral. Como é que funciona a regra geral? O processo deve iniciar aonde a lei assim determinar. Bingo. Agora, a lei é omissa. Né? Se a lei é omissa, então o processo administrativo deve iniciar sempre aonde? Na autoridade de menor grau hierárquico, lá embaixo. Né? Por que não pode ir lá em cima, professor? Senão você afoga lá em cima, né? E tem as questões dos recursos administrativos também, né? Então isso é regra, natural, que começa lá em... Por quê? Cara, tudo que não começa lá embaixo, no menor grau, é porque é exceção, né? E não é exceção, tem que começar sempre lá de baixo para o negócio ir prosseguindo, né? Essa é a burocracia, né? Pronto, mais um capítulo aí pago. Vamos mais uma aqui. Impedimento e suspensão, né? Professor, impedimento e suspensão de quem? Do agente que pode, ó, de quem? Quem que está impedido? Quem que é suspeito? Da autoridade. Da autoridade competente. Então o sujeito, tá? Ele está ocupando um cargo, tudo certinho. Só que ele não poderá decidir na sua competência em alguns casos específicos. Tá? Impedimento. O cara é impedido. Né? Ele é impedido. Ele não pode. Ó, não pode. Tá? Aqui o cara ele é suspeito. Aqui ele pode. Mas não deve. Tá? Se aqui não pode, tá? Aqui ele é absoluto. É uma presunção absoluta, ele não pode. Aqui ela é relativa. Aqui é objetivo. Ou seja, taxativo os casos. Aqui é subjetivo. Ah, professor, que mistério. Que mistério, professor. É para você aprender, cara. Eu vou decidir no processo administrativo contra o sujeito que é meu amigão. Ele não é parente meu, mas é um cara amigão pra caramba, cara. O cara vai em show, a gente viaja junto, cara. O cara sabe mais da minha vida que eu mesmo, cara. E assim por diante, o cara é amigão, cara. Cara, aí eu vou julgar esse cara. O processo dele tá na minha mão. Não fica estranho? Não fica estranho isso? Porque deu o princípio da impessoalidade, da moralidade. Vai gerar suspeitas, não vai gerar suspeitas? Então é o seguinte, esse cara, eu vou ser impedido, tá? Eu não vou atuar no processo pela situação de impedimento ou suspeição. Opa, para aí, professor. O cara é amigão, mas tudo bem. Mas tem algum conceito de amigo, cara? Alguma coisa assim? Não tem. Então tá aqui, ó, subjetivo em casos de amizades. Aí, ó. Inimizades. Tá? São os casos de suspensão. Agora, parente. Pai, filho, esposa, não sei o quê, mãe, não sei o quê, ele é impedido. Ele não pode, é objetivo, tem que tirar o cara lá. No caso aqui, que ele é parte do processo, ele tem interesse na questão. Ou seja, são todas situações, tá? Tanto de impedimento quanto de suspensão, que pode colocar em risco o quê? A integridade
a integridade da decisão. Pode suscitar suspeitas. E a administração pública não quer isso, ela abomina esse tipo de coisa. Tá? Não deseja essas coisas. Então, são os casos de impedimento e suspensão. Então, tá aí. Você nunca mais vai esquecer isso, né? Ah, então é o seguinte, isso aqui, professor, é também... a competência ela é irrenunciável. Sim, eu aprendi. Agora, aí nós temos lá a delegação, né? Você tem a vocação, né? Que interfere na competência. E agora aqui interfere o quê? No exercício da competência. Eu posso julgar, estou apto a julgar, estou apto a participar, mas eu estou impedido de exercer a minha própria competência que está na lei. Então você vai entrar aqui, ó, impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tem interesse direto ou indireto na matéria. Você está impedido, cara. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto o cônjuge, companheiro, parente, até o 3º grau, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Ou seja, são situações que você não pode atuar no processo. Você vai ter que se declarar impedido no processo, né? Se continuar, ele será anulado, né? Esse processo aí. Tá? Então, são essas situações. Isso cai bastante. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. Olha, você está dos dois lados, né? Ó, tenha participado, você participou lá atrás, ó, venha a participar como perito, você participou, trabalhou no processo, testemunha, representante, ou se tais situações ocorrem quanto o cônjuge, companheiro ou parente afins. Isso aqui é para evitar o quê? Isso aqui é para ter a impessoalidade, o profissionalismo, né? Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro, né? Então tá aí, você está o quê? Impedido, né? Não pode. É objetivo, tá? É taxativo. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Então, qualquer pessoa que se enquadrar nesses requisitos aqui, opa, eu sou impedido de atuar no processo. Ó, a lei obrigou o sujeito o quê? Ó, o quê? Ele comunicar o fato à autoridade competente, ou seja, normalmente o seu superior hierárquico imediato, né? E ele vai ter que se abster em atuar no processo, né? Se ele não fizer isso, se ele for omisso, pau na cabeça dele. Aí, a omissão deve, né? A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave. Aí, falta grave. Aí, falta grave para efeitos disciplinares, né? Falta grave. Falta grave. E essa falta grave aqui está regulamentada lá no Estatuto do Servidor Público, né? Que é a Lei 8.112 de 90, né? É a falta grave. Então ele vai ser punido, ele vai ser responsabilizado por isso, né? Professor, o que mais, professor? Se tem o impedimento, tem a suspensão. O cara é suspeito, tá? E aqui está relacionado àquelas amizades. Cara, aí é um critério, né? Uma amizade para uma pessoa é de um tipo, de outra é do outro tipo, é subjetiva, né? Então vamos lá, ó. Pode ser arguída a suspensão de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima, ó, íntima ou inimizade, não é qualquer amizade, né? Notória com alguns dos interessados ou com os respectivos cônjuges, ó. Não somente com o interessado, mas também com seus respectivos cônjuges, né? Com parentes até o 3º grau. Olha que coisa interessante, né? Então, esse é um caso de suspeito, né? Você está suspeito, você não vai... pode colocar em risco o processo, né? O indeferimento da alegação, né, de suspensão poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo. O que é isso? Eu estou lá no processo, eu tenho um ódio mortal do sujeito, o cara já me perseguiu, eu me senti perseguido por ele,
De repente o biscoito está lá na frente do meu processo. Falei, não, esse cara vai me arrebentar de tudo que é jeito. O que eu faço? Opa, eu vou entrar com um pedido de suspensão do cara. O cara é suspeito, porque o cara me prova, papapá, pronto, tira ele fora. Aí o que aconteceu? A autoridade, ele chega, não, ele não me declara suspeito. Tá? Ou autoridade competente, não, não é. Prossegue. E aí cabe recurso, cabe recurso. Só que não terá efeito suspensivo. O que é isso? Não suspende os efeitos. O processo continua normalmente. Tá? O processo continua normalmente, né? Vamos lá, último capítulo aí da nossa aula, nossa maravilhosa aula de hoje, na primeira parte 1, né? Aí vamos lá agora, ele está detalhando. Gente, o que nós estamos falando? Processo administrativo federal. Então a gente viu dos interessados, direitos, deveres, disposições, a gente viu da competência, do impedimento, da suspensão. E agora são coisas mais técnicas, né? Coisas mais palpáveis, né? Ó, da forma, né? Qual que vai ser a forma? Sempre não vai ter forma definida, mas ela vai ser escrita, tá? Tempo, qual o tempo, né? Dias úteis na repartição, lugar na repartição dos atos do processo. Tá? Atos do processo. Primeiro, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada. Tá? Então, tem diversas formas que pode ter, né? Senão, a quando expressamente a lei exigir. Então, se tiver uma lei, né, que defina que determinado procedimento tem uma forma X, tem que ser de acordo com essa lei. Aqui, mais uma vez, apresentando o caráter subsidiário da lei, né? Aí ele vem aqui, o parágrafo primeiro. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito. Opa, não é contradição, professor? Não tem forma. Positivo, não tem forma, mas ele é por escrito. Pode ser petição, por requerimento, por e-mail? Sim, é escrito. Não tem forma, mas é escrito. Não é oral, tá? O oral a gente viu lá atrás, né? Que é para iniciar um processo, pode ser até oral, mas ele vai ser redigido a termo, depois ele vai ser escrito até o final. Não é de boca, vai ter que ser formalizado, né? Em vernáculo, né? Com data e local de sua realização e assinatura da autoridade responsável. Né? Salvo imposição legal, o reconhecimento, né, de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, tá? Reconhecimento. Então, assim, regra geral, né, no processo administrativo federal, tá? Federal, não há necessidade de quê? De reconhecimento de firma. Só quando houver dúvida da sua autenticidade, né? Cara, eu não entendi, professor. Cara, aqui é para você aprender também para a vida. Quando você vai no cartório e reconhece uma firma, nada mais é que o seguinte, o tabelião está falando para você. Olha, essa assinatura realmente é sua, de Luiz Antônio de Carvalho. Pronto. A administração pública não precisa. Aí é o seguinte, né? Eu pego o documento, entrego o documento para lá para o burocrata, né? Para o servidor, né? Entrego lá o documento para o servidor. Aí entrego os documentos, aí ele olha para mim, olha para o documento. Esse cara está suspeito, não parece da foto. Aí o que ele faz? De forma educada, ele pede para o cara reconhecer a firma. Para que aquilo? Para testar a autenticidade se aquele cara é ele mesmo. Tá? Em décadas, vários anos, eu nunca vi isso acontecer, tá? Mas está aqui na lei, isso pode acontecer, né? A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Olha aí, né? O que é isso? É aquele famoso confere com o original. Tá? Então você pega lá, você leva lá seu título de... Não, muito comum, para progressão e promoção, né? Você leva lá os títulos lá de graduação, mestrado, curso que você fez, aqueles certificados, né? Você não vai deixar o original lá, né? Então você leva lá com uma cópia, o cara olha, opa, pum, bate o carimbo, confere com o original. Pronto, isso quer dizer, confere com o original. É o parágrafo 3º, né? Parágrafo 4º. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas, né? É aquele quadradinho que fica sempre no canto superior, normalmente no lado direito, né? Então lá tem todo o processo, ele é numerado, né? E tem a rúbrica do servidor que fez isso, né? Vamos lá, do tempo, né? Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, né? No horário normal de funcionamento da repartição, na qual tramitar o processo. Então, ó, os atos do processo. Ah, professor, então a repartição de segunda a sexta, beleza.
Então, não tem a realização de atos no sábado, por exemplo. E no horário de expediente, se termina às 18 horas e até 18 horas. Então, ele colocou aqui o tempo da realização dos atos. Então, em dias úteis e no horário de funcionamento da repartição. Parágrafo único, olha só. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados. Então, iniciei um ato. Uma licitação, por exemplo, né? Terminou o horário. Você vai o quê? Você vai depois do horário até terminar aquele ato, cujo adiamento prejudica o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Você pode ultrapassar o horário? Pode, né? Quais as condições? Primeiro, já iniciou o processo. Né? Segundo, se esse início, a interrupção dele, causar dano à administração ou interessado. Aí você, aí pode o quê? Você pode adiantar o horário aí, né? Vamos aqui. Artigo 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão da autoridade, inexistindo disposição específica, olha aí a caráter da subsidiariedade, né? É subsidiária, né? Os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos atos administrativos que dele participem devem ser praticados num prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Então, regra geral, né? Prazo para a execução dos atos, até 5 dias, né? Ok. O prazo previsto nesse artigo pode ser dilatado até o dobro, né? Até o dobro, mediante comprovada justificação. Então, ele colocou o quê? O prazo para a execução do ato, né? Então, não fica de ad eterno, tem que ter prazo. Já demora, imagina sem prazo, né? 25. Os atos do processo devem realizar-se, preferencialmente na sede do órgão, tá? Cientificando-se interessado se outro for o local de realização. Então, regra geral, na sede do órgão. Se não vai ser na sede do órgão que ele vai ter a marcha processual, você tem que cientificar o interessado qual o local e onde será esse processo aí, será tramitado. Mais do que o quê? Mais do que normal, né? Comunicação dos atos, né? Essa comunicação normalmente para quem? Para o interessado, né? Então o legislador aqui teve a preocupação também de garantir a comunicação, né? O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou efetivação de diligências, né? Então é o seguinte, quando houver uma decisão, está obrigando a administração pública a intimar, tá? Quando vê uma diligência, vou ouvir fulano de tal, uma testemunha, ou não sei quem, tá? Vai ter uma visita, vai ter lá uma vistoria que interessa o processo do cara. E aí? Aí o legislador sabiamente colocou o seguinte, olha, você tem que ser intimado, tá? Intimado. Esses dias eu vi uma questão dessa aqui, né? Uma peça, né? Lá da segunda fase do OAB, Direito Administrativo, que foi exatamente isso, né? Tomou uma decisão e o cara não foi intimado da decisão. Pronto, tá aí o direito do cara aqui, né? O direito material, né? Tá aí. Opa, vamos lá, né? Opa. Vamos aqui. A intimação deve conter, ou seja, o legislador colocou aqui o que deve conter nessa intimação, da comunicação desse ato. A identificação do intimado, o nome do órgão ou entidade administrativa, a finalidade da intimação, data, hora e local em que deve comparecer. Seu intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer ele se representar, pode ser seu advogado, por exemplo. Informação da continuidade do processo, independente do seu comparecimento. Tá? Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Sobre essa questão aqui da continuidade, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Por isso que eu não aprofundei. Parágrafo 2º. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento. Então, o cara tem que ser intimado 3 dias antes a data do seu comparecimento, tá? Quando há diligências, né? A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal, com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, né? É tecnologia, até o WhatsApp agora já pode, né? Só que tem que atestar que o cara recebeu aquela intimação, aquela informação, né?
No caso de interessado indeterminados, desconhecidos, não localizados, né? Desconhecidos com o domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação no Diário Oficial. Ok, né? Normalmente é pessoal, mas não achou, vai o quê? Vai para o Diário Oficial. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre a sua falta de irregularidade, né? Então, que é o seguinte, né? As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Ou seja, não teve nada daquilo, né? O cara não foi intimado, não sei o quê, não recebeu, tá 3 dias antes. Mas ele ficou sabendo que amanhã seria a oitiva dele. Falou, eu vou lá, não devo nada. Ele chegando lá, pronto, regularizou, sanou todas as irregularidades. Essa é uma postura de quem realmente não deve nada, né? O cara vai lá e resolve o assunto, né? Tá aí. Tá? Vamos lá. O desatendimento da intimação. O que é isso? Eu fui intimado por uma oitiva no dia X. Eu fui intimado certinho, 3 dias, assinado, papapá, comprovante, tudo no preto e no branco, mas eu não fui. Este artigo 27 trata das consequências da sua não ida. Antes de fazer a leitura do 27, vou trazer uma coisa de vida para vocês, que acontece muito lá no direito do trabalho, por exemplo. O cara tem audiência de instrução, o cara não foi, tá? O reclamado não foi, o reclamante não foi. E aí? Cara, se o cara que é o réu não foi, é como se todos os fatos ali fossem verdadeiros. Eu acho isso um absurdo, tá? Um absurdo eu acho isso, mas tudo bem. Ou o cara é a vítima, né? Não foi, e aí? O processo é arquivado. Aqui na administração pública não tem nada disso. Mesmo o cara não indo, que é o desatendimento da intimação, o cara não foi, né? Não importa reconhecimento da verdade dos fatos. Ou seja, eu não fui, então toda aquela acusação lá é verdadeira? Não, né? É negativo, né? E nem a renúncia do direito do administrado. Nem renunciar ao direito, tem nada disso, né? O processo segue, por quê? Porque aqui é a ampla defesa do direito ao contraditório e o devido processo legal. Tá? No prosseguimento do processo, será garantido o direito de ampla defesa do interessado. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições de exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza e do seu interesse, né? Então tá aí, todas as matérias importantes ele tem que ser o quê? Tem que ser intimado, né? Opa, já passamos um pouquinho aqui da nossa aula, né? Vamos encerrar essa primeira parte, depois eu gravo a parte 2 e, se for possível, a parte 3 também. Encerramento de sempre. Vem comigo. As lembranças boas, guardem. As ruins, esqueça. E as mais especiais, recorde, né? Olha que coisa legal, né? As lembranças boas, guarde. As ruins, esqueça. Tudo que é ruim você deve, né, cara, eliminar da sua vida, né? E as mais especiais você deve o quê? Sempre estar recordando, né? Ter aquela sensação boa. Meus amigos, um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom.
que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui. Tá? Então, um convite especial, em algum lugar desse vídeo tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90, cara, o que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.